O santo do dia 22 de maio. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Rita de Cássia e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 22 de maio. A pequena periférica Rocopona, na Umbria, foi berço de Margarina Lotiti, provavelmente por volta de 1371, no século XIV, chamada com o diminutivo de Rita. Seus pais, humildes camponeses, pacificadores, procuraram lhe dar uma boa educação escolar e religiosa na cidade vizinha de Cássia, aonde a instrução era confiada aos agostinianos. Naquele contexto, amadureceu a devoção a Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolento, que Rita escolheu como seus protetores. Por volta de 1385, no século XIV, a jovem se uniu em matrimônio com Paulo Fernandinho de Mancino. A sociedade de então era caracterizada por diversas contendas e rivalidades políticas, no quais seu marido estava envolvido. Mas a jovem Rita, esposa, através de sua oração, serenidade e capacidade de apaziguar, herdada pelos pais, ajudou a viver aos poucos como cristão de modo mais autêntico. Com amor, compreensão e paciência, a união entre Rita e Paulo tornou-se fecunda, embelezada pelo nascimento de dois filhos, Giacomo e Paulo Maria. Porém, a espiral do ódio das facções políticas da época acometeram o seu lar doméstico. O esposo de Rita, que se encontrava envolvido também por vínculos de parentela, foi assassinado. Para evitar a vingança dos filhos, escondeu a camisa ensanguentada do pai em seu coração. Rita perdoou os assassinos do seu marido, mas a família Mancino não se resignou a fazer pressão, ao ponto de desatar rancores e hostilidades. Rita continuava a rezar para que não fosse derramado mais sangue, fazendo da oração a sua arma de consolação. Entretanto, as tribulações não faltaram. Uma doença causou a morte de Guglielmo e Paulo Maria. Seu único conforto foi pensar que pelo menos sua alma foram salvas, sem mais correr risco de serem envolvidos pelo clima de represálias provocado pelo assassinato do marido. Tendo ficado sozinha, Rita intensificou sua vida de oração, seja pelos seus queridos defuntos, seja pela sua família em Mancino, para que perdoasses os encontrasse em paz. Com a idade de 36 anos, Rita pediu para ser admitida na comunidade das monjas agostinianas do mosteiro de Santa Maria Madalena de Cássia. Porém, seu pedido foi recusado. As religiosas temiam, talvez, que a entrada da viúva de um homem assassinado pudesse comprometer a segurança do convento. No entanto, a oração de Rita e as intercessões de seus santos protetores levaram à pacificação das famílias envolvidas na morte de Paulo Mancito, e após tantas dificuldades, ela conseguiu entrar para o mosteiro. Narra-se que durante o noviciado, para provar a humildade de Rita, a abadesa a pediu que para regar o tronco-se de uma planta de sua obediência foi permitida por Deus, pois a videira até hoje vigorosa com o passar dos anos. Rita distinguiu-se como religiosa humilde e zelosa na oração e nos trabalhos que eram-lhe confiados, capaz de fazer frequentemente jejuns e penitências. Sua virtude tornou-se famosa até fora dos muros do mosteiro, também por causa de suas obras de caridade, juntamente com algumas co-irmãs. Além de sua vida de oração, ela visitava os idosos, cuidava dos enfermos e assistia os pobres. Cada vez mais imersa na contemplação de Cristo, Rita pediu-lhe para que participasse de sua paixão em 1434, no século XV. Observida em oração, recebeu
a ferida na fronte de um espinho de coroa do crucifixo. O estigma permaneceu por 15 anos, até a sua morte. No inverno que precedeu a sua morte, enferma, obrigada a ficar em cama, Rita pediu uma prima que lhe veio visitar em Rocopena 2 fios de rosa de jardim na casa paterna. Era janeiro, período de inverno na Itália, mas a jovem aceitou seu pedido, pensando que Rita estivesse delirando por causa da doença. Ao voltar à casa, ficou maravilhada por ver uma rosa e figos no jardim, e imediatamente levou a Rita para que ela, e estes eram sinais da bondade de Deus, que o acolheu no céu, e seus 2 filhos e seu marido. Santa Rita expirou-se na noite entre 21 e 22 de maio de 1447, no século XV, devido ao grande culto que brotou logo depois da sua morte. O corpo de Rita nunca foi enterrado, mas mantido em uma urna de vidro. Rita conseguiu reflorescer apenas 2 espinhos que a vida lhe reservou: os espinhos do bom perfume de Cristo, encandecido tantos os corações do seu gelionos inverno. Por este motivo, em recordação do prodígio da recompensa da rosa, excelência ao símbolo de Rita. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 22 de maio. Na África Salenanesa, os santos Cartilo e Emíritos, mártires no século III, no ano 203. Em Comana, na ponta de Orsufim, na Turquia, São Basílio, bispo, mártir no século IV, no ano 301. Na ilha de Córcega, na região da França, a comemoração de Santa Júlia Virgem, martirizada no século IV, no ano 302. Em Arles, na Arquitélia, hoje na França, Santa Quiterina Virgem, faleceu no século IV, no ano 303. Em Alcotunes, também na Arquitélia, Santo Austônio, considerado o primeiro bispo dessa cidade, faleceu de morte natural no século V, no ano de 410. Em Limonês, na região de Arquitélia, São Lopo, bispo que aprovou a fundação do mosteiro de Soliganic, faleceu de morte natural no século VII, no ano 637. Em Parma, na Emília, na região da Itália, São João Abade, faleceu no século X, no ano de 920. Em Pistoia, na Iroteia, hoje na Toscana, na região da Itália, Santo Antão, bispo, faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1153. Em Florença, também na Itíria, na Toscana, a beata Umidade, depois de casada, foi abadesa e se associou à ordem de Vulborosa. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1310. Em Londres, na Inglaterra, o beato João Foret, presbítero da Ordem dos Frades Menores, mártir no século XVI, no ano de 1538, pela Revolução Protestante. Em Corks, na cidade do Japão, os beatos Pedro de Assunção, da Ordem dos Frades Menores, e João Batista Machado, companheiro dos seus presbíteros e mártires, no século XVII, no ano de 1616, pelo imperador japonês. Em Ómanas, também no Japão, o beato Matias de Amari, mártir no século XVII, no ano de 1620, pelo imperador japonês. Em Amris, na atual Vietnã, São Miguel do Tzuin, martirizado no século XIX, no ano de 1857, pelo imperador do Vietnã. Em An Shanui, na cidade de Tosquim, também na atual Vietnã, São Domingos Noan, mártir, pai de família e agricultor, martirizado no século XIX, no ano de 1862, pelo imperador do Vietnã. Em Lucca, na Toscana, na região da Itália, a beata Maria Domingas Bruns Botanes, religiosa que fundou a congregação das Irmãs Ministras Efrates de São Camilo, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1868. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 22 de maio, dia que a Igreja celebra a vida e memória de Santa Rita de Cássia, intercessora das famílias e das causas impossíveis.